Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. Estamos aqui iniciando o nosso encontro desta manhã, do nosso Evangelho diário, com o nosso coração em Jesus e com o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados pelo amor de Jesus que nos une como uma grande família, a grande família do Evangelho diário. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui iniciando o nosso domingo e humildemente nós rogamos para que Jesus nos conceda o olhar mais lúcido da vida. Que Jesus nos ajude a deixar essa cegueira espiritual de lado e a enxergar a vida com os olhos mais parecidos com o do Cristo. Meus amados irmãos, nós precisamos de um olhar mais lúcido da vida. Às vezes a gente enxerga as coisas que nos acontecem, o comportamento das pessoas, as palavras, o que nos ocorre. Às vezes a gente enxerga tudo isso de uma forma muito distorcida. A gente acrescenta orgulho, raiva, ódio e a gente distorce tudo. Que era uma coisa pequena, a gente transforma em algo gigante. E muitas vezes a gente piora ainda mais a situação por enxergar tudo muito distorcido. Por isso, oremos a Jesus essa clareza no olhar da alma para enxergar a vida. Que os nossos olhos, a forma como a gente enxerga o outro, a forma como a gente enxerga o que nos acontece, possa se aproximar dos olhos de Jesus. E dessa forma enxergar tudo conforme realmente acontece. E não com raiva, com ódio, com desespero, mas com paz no coração. São com essas palavras que nós iniciamos hoje o nosso Evangelho diário. Já estou aqui com o livro Jesus e Atualidade. Hoje nós chegamos no penúltimo capítulo, capítulo 19. E hoje a gente vai falar de um sentimento aqui que ele é doloroso para todos nós, para quem o pratica e para quem o recebe. Hoje nós iremos falar de ingratidão. Então, Joana, ela titula o capítulo 19 como Jesus e ingratidão. Inclusive, meus irmãos, o olhar que Joana de Ângeles traz da ingratidão é um olhar diferente, um olhar novo. Porque quando falamos da ingratidão, geralmente logo pensamos, quando eu recebo a ingratidão, quando eu recebi lá naquela época daquela pessoa, daquele irmão, naquela situação que eu recebi ingratidão, foi muito doloroso. Geralmente a gente começa a se lembrar dos momentos que a gente sofreu com a ingratidão. Só que Joana de Ângeles nos convida, lendo esse capítulo, eu tive essa percepção. Mas claro, cada irmão lendo pode extrair um olhar. Mas eu tive a percepção que Joana está nos convidando a refletir se a gente é ingrato. Exatamente. Às vezes a gente reclama tanto que sofre com ingratidão, mas Joana nos convida a pensar: será que nós somos ingratos? Será que a gente está agindo com ingratidão? Com alguém, com uma situação, com Deus? E isso é um ponto para a gente pensar, porque muitas vezes a gente se lembra, e muito nitidamente, porque o nosso coração ainda é um pouco assim, mas a gente se lembra dos momentos que a gente sofreu a ingratidão de alguém. Mas e as vezes que a gente praticou essa ingratidão? Porque não somos perfeitos. E às vezes na nossa vida a gente pode estar sendo um pouco ingrato e não estar percebendo. Por exemplo, às vezes tem alguém que está fazendo de tudo para ajudar a gente e a gente não reconhece esse esforço. Às vezes tem uma pessoa que mora na nossa casa e que silenciosamente faz de tudo, mas de tudo para a nossa vida dar certo. Sabe aquelas pequenas coisinhas todo dia?
E às vezes a gente é ingrato porque a gente não tem a coragem e o bom coração de agradecer essa pessoa por tudo que ela faz na nossa vida. É como se a gente acreditasse que ela tem que fazer por obrigação, mas não. Então, assim, às vezes tem alguém no nosso lar que ali faz uma coisa pra gente, que já nos ajuda na rotina, que resolve muitas coisas por nós. Aonde está o nosso agradecimento para esses irmãos? Ou será que estamos sendo ingratos? Quantas pessoas passam na nossa vida e estão fazendo mil coisas para nos ajudar e o nosso coração ingrato mal reconhece isso? Quantos espíritos amigos, vou até puxar um pouco disso para a gente, trabalham a nosso favor para nos ajudar com inspirações boas, estão ali nos protegendo e a gente nem lembra de agradecer. Ou quantas vezes a semana estava ótima, tudo lindo, e aí surgiu uma coisa ruim, a gente fica bravo, revolta com Deus. Mas a gente esquece de agradecer todos os outros dias que tudo correu bem, que tudo estava ótimo. Então, Joana, no meu ponto de vista, ela nos faz pensar: será que a gente é um pouco ingrato na vida? Será que a gente está deixando de ter esse coração um pouco humilde para reconhecer o quanto de ajuda a gente recebe todos os dias? Das mais pequenas possíveis, uma palavra, um abraço, um sorriso de alguém, uma oração, uma ajuda espiritual, a gente sempre recebe ajuda. Sempre. Deus cuida de todos nós a todo momento. Aonde está o nosso coração agradecido para reconhecer esses momentos? Só que muitas vezes nosso coração está lá no orgulho, lá no orgulho. Inclusive a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje que nós iremos unir é o capítulo 7, item 11. Uma passagem que vem nos falar de orgulho e humildade. E até mesmo Joana de Anjos, ela coloca isso, né? Porque a ingratidão que eu estou trazendo aqui é o não reconhecimento do tanto de ajuda que a gente recebe. Essa ingratidão, sabe? Ela vem muito de um coração orgulhoso. E aí Joana coloca, olha, a ingratidão, que é o desapreço, apresenta-se como uma grave imperfeição da alma que deve ser corrigida. O ingrato é um enfermo que se combure nas chamas do orgulho mal dissimulado e da insatisfação perversa. A si todos os direitos, a si todos os direitos e méritos se atribui, negando ao benfeitor a mínima consideração e nenhum reconhecimento. Ou seja, Joana de Ângeles, ela diz para todos nós por essas palavras assim, que o ingrato é uma alma enferma, é uma alma doente, uma alma que está se deixando levar por um orgulho mal dissimulado. Uma alma que está se deixando levar pela insatisfação perversa. Olha as palavras que Joana de Ângeles coloca, só para a gente conseguir ter uma percepção do quanto que a ingratidão nos faz mal. Ou seja, ela coloca assim, que o coração ingrato, ele acha que ele tem que ser servido do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. E que todo mundo tem que fazer mesmo tudo por ele, e tudo do jeito que ele deseja. E que geralmente tem uma insatisfação com tudo. As pessoas à volta podem se dobrar para poder fazer tudo para agradar, mas parece que nunca consegue. Porque sempre tem algo errado, sempre tem um defeito, sempre tem uma insatisfação. Então o coração ingrato, ele não consegue enxergar o lado bom da ajuda que ele está recebendo. Não consegue ter o coração, assim, as sementinhas da humildade florescidas para enxergar que ele está sendo ajudado e que ele também precisa ajudar. A gente não está aqui só para receber, a gente também está aqui para auxiliar, para amparar. Inclusive, Joana de Ângeles nos rememora um momento de Jesus, que Jesus recebe nitidamente a ingratidão,
O momento em que o Cristo, ele fez a cura de 10 leprosos. Vamos nos lembrar desse momento. Foram 10 leprosos em busca de Jesus. O Cristo curou os 10, mas a ingratidão deles foi tão grande, que dos 10 curados, apenas um retornou para agradecer a Jesus. Os outros 9, quando receberam a cura, viraram as costas. E aí Jesus pergunta: onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Por que só tem um aqui? Dos 10 que Jesus curou, 9 virou as costas, sobrou um. Um foi lá agradecer ele. E aí nós vemos nitidamente a ingratidão que Jesus recebe. Imagina receber uma cura direto de Jesus. Mas o coração ingrato, ele é tão forte que não reconhece a bênção que recebeu, a ajuda que recebeu. E por isso, exatamente por isso, Joana, ela define para nós que por imaturidade espiritual, o coração ingrato, ele corta a própria árvore que ele recebe o fruto. Olha que bonito isso que Joana diz. O coração ingrato, ele vai lá e corta a própria árvore que ele está recebendo ajuda, que ele está recebendo fruto. Não consegue reconhecer que ele depende daquela árvore para ter o fruto, ele vai lá mesmo e corta. Através de palavras, de atitudes, de pessimismo, de tratar mal, afasta de si pessoas que são como luz na nossa vida, anjinhos que nos ajudam. Infelizmente, o coração ingrato, ele afasta cada vez mais as pessoas de perto de si, porque vai cortando os vínculos, começa a maltratar as pessoas, a xingar com ingratidão, a humilhar. E aí aquelas pessoas que estão ali ajudando, o coração ingrato afasta. Por isso, meus irmãos, hoje meditemos. Estamos sujeitos a receber a ingratidão. Jesus recebeu incontáveis vezes a ingratidão aqui na Terra. E ele enfrentou com muita resiliência a ingratidão. Continuou, perseverou no caminho, não desanimou. Mas fato é, meus irmãos, também pensemos hoje se em algum momento da nossa vida a gente também não está sendo ingrato. Às vezes tem tantos irmãos perto da gente que fazem de tudo para nos ver bem, para nos ajudar, e os nossos olhos estão cegos para enxergar isso. Vamos amolecer um pouco o nosso coração, permitir que a humildade permeie a nossa alma. Vamos florescer a humildade, o coração generoso, o coração simples, que reconhece que todo aquele que nos ajuda, nas pequenas como nas grandes coisas do dia, merecem sim uma palavra de carinho. São irmãos que fazem por nós, mas não estão esperando nada em troca. Mas que o nosso coração humilde possa, com uma palavra de carinho hoje, agradecê-los. Agradecer e falar: meu irmão, obrigada pelo esforço que você teve de fazer isso por mim. Mesmo que eu não tenha te pedido, você fez, obrigada. Meu irmão, eu reconheço a ajuda que você tem me dado há tanto tempo, as palavras que você tem me destinado. Obrigada. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pelas tuas palavras, obrigada pelo teu abraço, obrigada pelas suas atitudes que me ajudam tanto. Vamos deixar o nosso coração hoje humilde para reconhecer quanta ajuda a gente recebe. Meus amados irmãos, com essas palavras eu encerro o nosso encontro, mas esperem um pouquinho. Meus irmãos, a gente está no penúltimo capítulo do livro Jesus e Atualidade. Amanhã é o nosso último encontro e na terça-feira nós iremos iniciar uma nova obra. Eu já vou deixar todos avisados aqui qual será a nova obra. A obra que nós agora uniremos com o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra Luz Acima. Essa é a minha versão. É uma versão um pouquinho mais antiga, mas a gente já tem ela em versões mais novas. É uma obra ditada pelo espírito Irmão X aqui, que é Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. São 50 capítulos, então a gente vai ter 50 dias aí junto com essa obra, e cada capítulo é destinado a uma história
curta, simples, mas que fala direto para a nossa alma. Humberto de Campos, muito sábio nas histórias que ele conta. Então, todos os dias, a partir de terça-feira, nós estaremos agora com esta obra unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós teremos aí a cada dia uma história para o nosso dia, de muita esperança, esclarecimento e força. Bom, meus amados irmãos, agora aqui que a gente já partilhou, como nós iremos caminhar ao finalizar Jesus e a atualidade, amanhã faremos o nosso último encontro. Meus irmãos, quanto ensinamento essa obra tem nos concedido. Eu aguardo a todos aqui amanhã. Lembremos que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos.